Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Aqui ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho. Já que o fundo está tudo azul, eu fico empolgado assim, fico observando. Às vezes parece que a orelha some, a outra também. Você vira, ó, viu? A gente fica meio ET. Coisas de alta tecnologia. De alta tecnologia, às vezes somos mutilados, mas tudo bem. Estamos aqui felizes por ter a sua audiência e a sua participação a partir de agora. Dr. Francisco Agostinho Júnior, esse programa está muito bacana. A gente vai ter, entre outros assuntos, a pergunta: você gostou do fim da novela da Carminha? E também vamos falar um pouco sobre o horário de verão. Muito boa tarde. Marcos, muito boa tarde. Você me surpreende com as notícias e com a introdução do programa O Mundo da Criança. Mas eu com orelha ou sem? Não, aí com a orelha você fica mais bonitinho, porque a sua orelha é pequenininha, a cabecinha também é ajeitadinha, quer dizer, você realmente fica bem no vídeo. Legal. Você encaixa direitinho, o telespectador tem que comprar só uma televisão 48 polegadas para poder nós dois entrarmos no vídeo. Mas a você, telespectador, a você que inicia com a gente o programa Mundo da Criança, que você tenha aí uma boa tarde com a gente. Nós queremos, além de responder essa pergunta tão interessante nos dias de hoje, ou no dia de hoje, acho que não houve contato em que alguém não perguntou para o outro: você gostou do final da novela? Você acha que isso é uma verdade, Marcos? Você gostou, Marcos? Acho que foi bom. Me surpreendeu. Realmente eu achei que foi interessante, foi bom e foi agradável assistir. Até em algumas situações, em algumas cenas, ele foi até emocionante, né? E assim, interessante, um fato mais curioso nisso tudo é a gente assumir que realmente a gente parou para assistir, né? Parou. Como o Brasil parou, incrível. Algumas coisas modificaram e nós tivemos que acertar os horários, acertar as situações, os compromissos, né? Para que a gente pudesse estar lá assistindo a Carminha, as visitas de hospital, etc., modificar o horário e tal, para que se pudesse estar lá assistindo o final desta novela. Mas ela foi interessante, acho que no final até teve, se você quiser forçar o entendimento, você vai ver que a cena que eu mais achei interessante foi o encontro do casal Nina e o Jorginho com o filhinho e a avó. A avó, né? A avó Carminha. E a avó Carminha. Com toda a rebeldia da Carminha, você continua achando, eu acho que é interessante que o perdão continua sendo um elemento interessante e um vínculo entre nós nas mais diferentes circunstâncias. Se pelo menos a gente lembrar que essa situação mostrou que perdoar ainda está atualizado até na Globo. Né? Pois é, até na Globo, hein? Que casa um homem com 3 mulheres, uma mulher com 2 homens. Você sabe do princípio do perdão lá no Novo Testamento, quando Jesus disse que, olha, que precisava perdoar, tal, porque essa é a condição fundamental do cristianismo. Mas a Globo, falando isso e mostrando uma cena de perdão, ficou até interessante. E o que me chamou a atenção é assim, que quem você imaginava que não perdoaria, perdoou. E quem você automaticamente pensou que fosse perdoar, não perdoou. Porque Tufão disse que não perdoou Carminha. Exatamente. Ele foi o homem, né? Foi forte decisivo. Da situação. Não. Eu fico contente de vocês perdoarem, mas... Porque eu não consegui. Eu não consegui. Mas tá bom. Vamos aguardar a próxima, né, Marcos? Vamos aguardar a próxima. E você continue discutindo aí se você gostou ou não do final da novela Avenida Brasil. Importante a questão da criança. Pode até ligar pra gente, né, Marcos? Se você quiser ligar pra gente aqui, nós estamos querendo saber exatamente... A gente está fazendo a revista contigo. O que é que você pensou sobre o final da novela? Pode ligar pra gente aqui, nós vamos colocar você no ar para dar a você a sua opinião. Agora, é interessante a questão da criança, né? Porque mostra e demonstra que aquela cena, sem a participação de uma criança, por exemplo, talvez não teria o mesmo efeito, né? O que a criança representa nesse contexto todo, né? Com a chegada da criança, os pensamentos mudam, é a sequência da vida e tal, e aquilo gera algo novo nas pessoas. Marcos, a criança ainda continua sendo um modelo que representa um forte sentimento dentro da família, concorda? Sim. Quer dizer, realmente
há muitas condutas intrafamiliares que são baseadas de você ter uma criança ou não ter uma criança. O próprio relacionamento de família, de casal, entre as pessoas que fazem parte de uma família, tem sempre o ponto de vista e um parâmetro assim, mas e os filhos? E a criança? E os filhos? E a criança? E lá, nessa cena da novela, a presença de uma criança realmente parece que deu assim, atenuou um pouquinho os ânimos, né? Uma se tornando avó, outra a mãe, o pai ali com a criança no colo, realmente acabou abrandando um pouquinho a agressividade que existia entre esses personagens. Você acaba vendo que realmente o mundo roda, os anos caminham, mas alguns valores ainda acabam fazendo eco no nosso coração, né? Sem dúvida. E a criança está sempre presente, e é por isso que você está assistindo o programa O Mundo da Criança. É bem por isso mesmo. É bem por isso que nós estamos aqui todo sábado, é pela criança que nós estamos aqui todo sábado, para que realmente a gente possa ter e participar da vida desses entes tão queridos, queridos por nós, queridos por Deus, e que realmente representam um grande tesouro dentro da nossa casa. E até mesmo pela criança que existe em todos nós, né? Sem dúvida, somos sempre um pouquinho. Não né? fosse essas crianças, realmente nós não teríamos motivo para estar aqui. E você também, assim, se não fosse um pouquinho da criança, você não precisava brigar com o Disney no futebol, né? Porque se ele faz as coisas daquelas de criança e depois você briga como criança com ele. Mas é normal também, vindo do Disney, porque é aquela coisa de você chega na fase senil, você começa a infância novamente, não é? Acho que o Disney já está ali, naquele já tá limiar, rodando. já está fazendo o giro, né? Você quer dizer que ele está numa roda de Já está na parte de baixo de novo. Meu grande, é ele que está falando, tá? Ai, aguenta hoje. Mas é isso, realmente você tem razão. Há sempre, e é bom que tenha sempre um pouquinho de criança, porque você já pensou se o mundo pensasse, tivesse os valores da criança? Marcos? Eu penso que às vezes eu fico olhando para a criança, que caracteriza a simplicidade, a ingenuidade, o caráter puro, né? O caráter puro da criança. Isso é que faz com que a gente ame a criança. E a gente, no trabalho nosso, nós aprendemos muito com a simplicidade com que as crianças tratam, porque qualquer que seja a circunstância que o adulto vive, é a guerra, é a crise, é a inflação, etc., é a doença, a criança está carregando o seu dia, brincando e às vezes até com um sorriso que acabam motivando o adulto com problema, né? Então, a criança é um modelo, foi um modelo para Jesus, se lembra disso, que Jesus falou, ó, se você não se fizer com uma criança, você não entra lá no reino do céu. Isso é preocupante e ensina muito. E, deixa vir as crianças, não afaste não, deixa elas chegar, porque delas é o reino dos céus, isso aí está bem estabelecido. Então, a criança, dentro da nossa sociedade, tem um modelo muito forte, que dá um impacto ao nosso coração, às nossas vidas, e a Globo soube usar muito bem isso, com a família se reunindo para uma situação de reconciliação e um novo momento. Até que eu gostei do futebol, até do Divino, né? Você viu? Me lembrou muito a Chácara, que tem craques muito semelhantes ao que tinha no Divino, tem lá na... Só que não tinha ninguém da chupetinha. Lá não tem ninguém da chupetinha. Não. Acho que não, né? Pelo menos não foi revelado. Vamos ver a partir de agora, se vai aparecer. Quem sabe possa aquilo ter uma madeirinha, né? Sei lá, às vezes pode ter uma madeirinha também. Tem tantos outros defeitos, dedinho na boca. Mas a chupetinha não tem. Não tem. Rapidinho, vamos pro intervalo e a gente volta para falar do horário de verão? Eu tô louco para falar do horário de verão. Não, mas então, a gente vai atualizar o relógio e aí a gente volta. Não, é cedo para atualizar o relógio. Porque alguém me perguntou assim, então quando for às 11 a gente passa para meia-noite? Não, pode ser meia-noite, você passa para uma, não faz diferença. Não faz. São coisas assim, era um pouquinho português que perguntou para mim, sabe? Lusitano. Lusitano. Na verdade você pode já colocar 2h30 agora, só que vai complicar um monte de coisa. Ora pois.
Então vai, vamos lá. Então vamos falar de horário de verão, não vai para o intervalo agora? Então vamos falar um pouquinho do horário de verão. Isso é só para vocês verem como eu não mando porcaria nenhuma nesse programa, né? Eu sugeri, realmente agora... É que você é muito ligado ao nosso diretor financeiro e você tem uma preocupação, coisa que as crianças não têm. Não tem. Então, como isso aqui é o mundo da criança, nós realmente temos que falar sobre as crianças. E aí, o horário de verão é uma coisa interessante, porque modifica até, sabe, Marco, essa associação de relacionamento de pais com filhos, sabe? Então aí nós teremos que dizer assim, olha, primeiro você tem que lembrar, já que nós estamos aqui com ênfase às crianças, que para as crianças isso não muda. O horário de verão. O horário de verão. Quer dizer, hoje nós ficamos exceto assim... para acordar pela manhã, né? Não, as crianças maiores, mas e os bebezinhos? É verdade. Os bebezinhos não têm a influência do horário. Então hoje nós ficamos assim, horário de verão e horário de Deus. Né? Horário de verão e horário de Deus. Então, as crianças estão muito mais... Quanto for menor a idade da criança, mais próxima do horário de Deus ela vai permanecer. Então, dica para você que está, por exemplo, com um bebezinho, que está amamentando, etc. Você tem que lembrar, você vai mudar o seu relógio, mas a criança não mudou o relógio biológico dela, né? Então você vai ter que ter um tempo de adaptação, isso pode durar 1 ou 2 semanas, não tenha pressa para você adaptar isso à criança. Então aí o que nós estamos lendo? Que o corpo leva de 1 a 2 semanas para se adaptar à nova rotina. Algumas pessoas sofrem mais, outras menos. O ideal é tentar condicionar o corpo a dormir um pouco mais cedo. Quer dizer, aí tem algumas coisas que para a criança maior, para o adulto, né? Mas quando a gente fala assim, do bebê, você que está amamentando, você tem que lembrar que o elemento assim, você vai ficar um pouco mais cansada, porque você vai ficar um pouco mais sem dormir, pelo menos 1 hora. E sabe, esse negócio de amamentação, a mãe já dorme muito, né, Mar? Ela já dorme muito, então muda o horário, ela realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade e o seu nenê pode demorar alguns dias. Alguns podem se adaptar rapidamente, e outros demoram mais. Mas você tem que lembrar que o bebê é um elemento em que ele não está mudando o seu horário biológico. E algumas crianças menores também, você vai para a idade... Todo primeiro ano é assim, mas você vai para o pré-escolar, ele também tem muita dificuldade em mudar, porque ele vai dormir 1 hora menos e ele também não vai entender direitinho o que está acontecendo. O pré-escolar, 2 anos, 3 anos, ele tem um pouquinho de dificuldade em raciocinar com isso. O escolar, o que acontece? Ele aceita, ele entende a mudança, mas ele sofre com o cansaço. Então é muito comum, Marcos, nessa fase, nessa época agora de outubro, novembro, algumas queixas, sim, de perda de apetite, de sonolência, às vezes até perda do rendimento escolar, algumas situações que as mães vêm para conversar com a gente, porque está estranhando a criança. E às vezes é realmente uma mudança que parece não é nada, mas para a criança pode ter uma repercussão. E até para o adolescente, você sabe que o adolescente hoje ele tem o seu computador, ele tem a sua rede social, e ele fica até um pouco mais tarde, dorme mais tarde. Então, ele vai dormir ainda menos. Menos ainda. Menos tempo. É claro que isso vai levar, então, a mãe a ter que conversar com o adolescente, ou até conversar com o pré-escolar, ou aliás, o escolar, para que realmente haja uma moldagem nisso, e a mãe, os pais, e você que é cuidador, às vezes até a professora na escola tem que entender algumas dificuldades, porque ela pode encontrar um aluno dormindo na carteira, o que normalmente não acontecia. Nessa época isso pode acontecer. Já pode acontecer. Então, a própria perda de apetite pode ocorrer por mudança de hábito. Então, 1 hora parece que não é nada, sabe, Marco? Mas realmente acaba havendo uma mudança no ritmo de vida e realmente para a criança é importante que os pais entendam que isso pode ocorrer. E pode ocorrer, e tem que entender que desde o bebezinho isso pode ocorrer, porque quem muda é você, é o seu relógio, não é o relógio do bebê que mama, do bebê que precisa de cuidado, aquele da mamadeira.
E você tem aí que, então, ter um tempo para adaptação e mudando os horários aí cada 15, 20 minutos, meia hora, etc., até você colocar a criança num novo ritmo, num novo horário. Então, um pouquinho de paciência nessa fase. Agora, umas coisas que as mães perguntam sempre, e remédio? Qual é o horário que eu sigo? O anterior? Não, você vai seguir o novo. Mas você pode também provocar uma mudança progressiva. Então, muda o horário 15 minutos ou meia hora num dia, ou mais 15, meia hora no outro dia, até você chegar ao relógio atual, porque é prolongado, não é uma semana, né? É prolongado, isso vai até fevereiro. Pior então, de tudo é que é prolongado. É prolongado. Então você tem que realmente entrar num novo ritmo. Mas não precisa de muita pressa. Se você tem um filho que precisa daquele remédio, por exemplo, a criança tem convulsão, precisa do remédio, tem que entrar, tem que dar o remédio certinho. Você pode ainda amanhã dar no mesmo horário de hoje, ou atrasar, ou modificar para mais ou para menos 15 minutos, e vai modificando até você entrar no horário normal do horário de verão. Então, todas essas coisas para a criança, vale a lembrança que você, mãe que está amamentando, que tem um filho de primeiro ano de vida, que tem um escolar, um pré-escolar, ou mesmo um adolescente, que pode haver mudanças no comportamento, até algumas manifestações clínicas pode ocorrer. E aí você tem que entender que isso pode ser tratado, às vezes orientando, dormindo um pouquinho mais, com algumas mudanças, mas que com a evolução dos dias, 1 ou 2 semanas, mas algumas crianças demoram mais, sabe? Eles acabam entrando nesse novo horário. Agora eu autorizo você a chamar, porque ainda nós queremos falar alguma coisa mais do horário de verão. Agora eu não quero ir para o intervalo. Agora eu não quero. Agora eu quero falar mais sobre o assunto. Não. O senhor gosta do horário de verão? Marcos, eu não gosto do horário de verão. Também não gosto. Não, então combinamos. E tem uma razão muito simples. Eu já durmo pouco. E aí eu vou dormir 1 hora a menos até fevereiro, porque você vai continuar acordando à noite, toda noite você tem um chamadinho aqui, um chamadinho aqui, um telefonema ali 2 ou 3 vezes por noite, e ainda você acorda 1 hora mais cedo. Então realmente eu não gosto do horário de verão, não, acho que não. Agora, corre saudável. O risco de você sair do consultório e ter um solzinho ainda, será que não? Mas você sai tão cansado, né, que às vezes você não consegue aproveitar, pelo menos numa fase inicial, né? Mas eu preferia que as coisas continuassem no horário de Deus. Eu também. Rapidinho agora sim, o intervalo do programa Mundo da Criança. A gente volta na sequência para falarmos mais aqui sobre o horário de verão. Tem mais dicas importantes, fica ligado aí, não sai daí não. Até já.